Oi galerinha, tudo bom? Olha pro aqui, já tô da caráter aqui, ó, pra encontrar vocês no Zoom daqui a pouco, isso mesmo. Hoje é o dia que nós faremos aula de arte no Zoom, todo mundo caracterizado com algum adereço aí de festa junina, né? Pra gente ter aí um gostinho, já que não tivemos a nossa tradicional festa caipira, vamos brincar um pouquinho no Zoom, certo? Fazendo uma aula de arte bem bacana. Aí eu vou avisar vocês do seguinte: eu coloquei ali a reuniãozinha do Zoom, a mesma reunião de sempre, de 40 minutos. Só que o que nós vamos fazer? Se a nossa aula demorar mais que 40 minutos, vocês vão clicar no mesmo convite depois que terminar. Aí eu não encerro nada pra gente poder prolongar, tá? Se terminarmos a atividade em 40 minutos, ótimo. Se não, a gente vai clicar de novo no mesmo convite para dar uma continuidade naquela reunião e terminar as nossas lembrancinhas, né? Que eu já expliquei na aulinha de ontem, dei todo o material, né? Para fazer a lanterna e para fazer o balãozinho, certo? Então, aí para hoje, né? Como vocês têm uma aula de arte bem extensa, vocês vão ter aí um questionáriozinho de história com pouquíssimas perguntas, né? Então, o nosso vídeo de hoje, ele vai ser bem curtinho, mas eu vou explicar para vocês aí o que é que eu almejo, o que eu quero nesse questionário. Primeiro, nós vamos lembrar, tá? O questionário, ele é baseado nessa página aqui, né? 273, certo? Que tem ali tudo que nós estudamos nessa última unidade, tá? Resumidinho. As respostas estarão aqui. É o jeito de responder que tem que ser diferente. Vamos por partes. Vamos primeiro lembrar que nós estudamos aqui nessa unidade as primeiras vilas e cidades, né? A ocupação primeiro pelo litoral, por causa dos portos, né? Então as pessoas vinham de lá da Europa pelo mar, pelo oceano, certo? Então tem que pensar, ó, que Portugal tá pra cá, a Europa tá pra cá. Aí vinham pelo Oceano Atlântico, certo? E então começou a povoar o Brasil pelo litoral. Adentrar ao interior foi bem depois, né? E a primeira riqueza aqui, esquece um pouquinho o pau-brasil porque eles já encontraram aqui. Então a primeira riqueza que eles conseguiram aqui no litoral foi formar os engenhos de açúcar. Eles começaram ali, próximos ao litoral mesmo, até para ter a facilidade de exportação, certo? Então, os engenhos de cana-de-açúcar renderam muito dinheiro aí aos colonos para que pudessem enviar esse dinheiro a Portugal. Depois vieram as minas de extração de ouro e outras pedras preciosas, né? Aí já mais para o interior do Brasil. Olha, Minas Gerais está mais ou menos por aqui, nessa região aqui, tá? Essa região aqui é Minas Gerais. E lá é que se concentrou a maior quantidade de minas. Por isso até o nome do estado é isso, Minas Gerais, tá bom? Tinha outras minas em outros lugares. A mineração foi aí um recurso poderosíssimo para Portugal, porque extraía-se de lá muito ouro, diamantes e outras preciosidades do nosso solo. Para vocês entenderem um pouco da mineração, eu sei que muitos de vocês jogam Minecraft, não é? Para jogar o Minecraft, vocês não têm que seguir etapas e ir minerando todos os lugares para conseguir construir o que vocês querem? Segue essa lógica, é mais ou menos isso, tá? Minerar, então, é destruir morros, é desmatar, é preparar todo um espaço perto de leitos de rios para poder exercer a atividade econômica, tá? Então, olha só, até isso a gente tira aí de um videogame, olha que beleza, né? Então, para quem joga aí o Minecraft sabe que tem que ir minerando, não é? Tem que ir planando a terra, deixando os lugares próprios para construção, não é isso? Não é esse o objetivo do jogo? Eu sei que tem vários jogos, vários níveis, várias formas de se jogar,
né? Eu não jogo, então eu estou falando aí com base em pouquinha coisa que eu conheço aí, algo que eu ouvi dizer. Mas para vocês fazerem uma ligação de pensamento, para não ficar assim, ai, mas essas minas, como que era? Como que é pegar o ouro? Segue a lógica aí do Minecraft, tá? É minerar mesmo, para poder alcançar ali um lugar ali do solo que tenha essas riquezas, tá bom? Estudamos também sobre a influência da cultura indígena. Teve ou não teve? Teve ou não teve? Gente, tem até hoje, nós temos até hoje palavras que utilizamos no nosso vocabulário que são palavras de origem indígena, né? O bairro do Tatuapé, o bairro de Guaianazes, o bairro do Morumbi, olha só, bairros de São Paulo. Palavras como abacaxi, pipoca, pitanga e várias outras. Sem contar o nosso costume de tomar banho todos os dias. Isso não é um costume europeu, falei aí numa outra aulinha, né? Dos europeus ali daquela época, não tô falando de ninguém de hoje não. Falando daquela época, não tinham o costume de banhar-se tanto e aqui no Brasil acabaram aprendendo esse costume com os indígenas que se banhavam livremente, tantas e quantas vezes precisassem ali por dia, por ser até o nosso continente, o local onde o Brasil está inserido no nosso continente americano, é um local de área tropical, então é quente, é muito mais quente que a Europa, né? O nosso inverno aqui é mais quente do que lá. Basta ver que lá a maioria dos lugares tem temperaturas muito abaixo de zero e aqui são pouquíssimas as cidades que chegam abaixo de zero, né? Juntando o país todo, né? Se a gente pega ali no Nordeste, por exemplo, eu sei de gente que vai para o Nordeste em mês de julho, enquanto a gente está morrendo aqui em São Paulo de frio, a pessoa tá ali de maiô, de biquíni, tomando um maior sol, refrigerante na beira de uma praia lá no Nordeste, né? Então o nosso país, ele é mais quente do que a Europa. A gente precisa tomar mais banho, lógico, né? Todo mundo precisa tomar banho todos os dias, claro, o mundo inteiro. Mas os europeus não tinham esse costume e aprenderam com os indígenas, né? E outra coisa também, aquela coisa bem gostosa de dormir em redes, né? Já contei pra vocês, eu fui praticamente criada em cima de uma rede, sempre tive desde pequena. Hoje não tenho mais em casa, mas sempre tive desde pequena e adorava brincar com os meus primos, ou então tirar um cochilozinho, ler um livro. Amava ficar na minha rede quando eu era criança, né? Então a influência da influência indígena, né, na nossa cultura, no linguajar e costumes que nós temos que até hoje são diários, são costumes que levamos aí para a vida toda, foi da origem indígena, tá bom? Nós temos influência africana, temos influências italianas, temos influências portuguesas, temos influências de todo mundo que povoou o Brasil, tá? Mas nesse momento estamos falando aí da influência indígena. E com as cidades crescendo, né, povoadinhos se transformando em vila e as vilas se transformando em cidades, precisou de mais gente para morar, para trabalhar. Iniciou-se ali um comércio, que no começo eram vendedores que iam ali, ó, né, ambulantes, como se fossem os ambulantes de hoje. E eles iam ali a cavalo, né, os mascates, eles iam a cavalo, vendendo ali suas coisas em povoados. Precisou começar também a ter o comércio, a ter atividades como tapeçaria, sapateiro, alfaiate. Alguém sabe o que é alfaiate? Que costura roupas, né? E precisou ter essa estrutura também nas cidades, porque foram crescendo. Com isso vai aumentando a população. No finalzinho aqui dessa unidade, nós chegamos ali na parte da industrialização, né? Então as cidades começaram a ter também as indústrias. E com isso, ó, mais e mais e mais gente, né? Passamos aí pela tentativa de escravização dos indígenas, passamos pela tristeza de termos recebido durante mais de 300 anos escravos vindos da África, pessoas que foram escravizadas e que foram trazidas da África para cá. Tivemos essa tristeza, essa mancha na nossa história, né? Era um costume da época, mas isso não justifica, é errado e ponto, certo? Tivemos os imigrantes aí que vieram da Europa, em sua grande maioria, nessa época aí, século XVIII, em sua grande maioria italianos, século XVIII, XIX, começaram a vir para cá,
né, em busca de terras para plantar, em busca de uma vida melhor também, porque a Europa não estava passando por bons momentos, a Itália principalmente. Vieram em busca de empregos melhores, chegaram aqui, também não encontraram aí uma situação muito boa, mas conseguiram progredir. Encontraram aí nas cidades também trabalho nas indústrias, né? Ideias para comércio, migraram sem medo nenhum para outras partes do Brasil, né? Instalaram-se em outros estados, desbravaram terras, plantaram e acabaram muitos se dando muito bem, outros nem tanto, né? Infelizmente, certo? Então, para a tarefa de hoje, vocês têm aí um questionário com 4 questõezinhas. Vocês vão copiar no caderno de história, com data, pode copiar a questão a caneta, responder a lápis. O que é que eu não quero de jeito nenhum? A resposta é assim, ó, sim, não. Por favor, tá, gente? 4º ano aí, uma galera esperta pra caramba, vocês têm se mostrado cada vez mais inteligentes, eu estou vendo nos nossos encontros no Zoom, que vocês estão se desenvolvendo muito bem, recebo as liçõezinhas de vocês também, vejo muito desenvolvimento, então já tá na hora de parar com essas respostas aí de só sim, só não, foi aquilo, né? Colocar respostas mais completas. Tal coisa aconteceu por causa disso, 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 né? E aí vocês também dão uma boa parte disso para vocês, vem também para a área de português, para redação de textos e que vai ajudá-los a vida inteirinha, tá bom? Vejo vocês daqui a pouquinho no Zoom para a gente poder se divertir fazendo aí as nossas obras artísticas, né? E pra gente poder brincar um pouquinho, tá bom? Beijão, até daqui a pouco!